Não é este o nosso objetivo primeiro? É por isso que nós estamos aqui, por conta do reino. Esta vida é passageira, é breve. Nossa meta é o céu, é o paraíso. E a gente deseja o reino de Deus, que o reino de Deus aconteça na nossa vida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Terceiro pedido do Pai Nosso, talvez o mais difícil de ser vivido também, a vontade de Deus. A sua vontade nem sempre será a vontade de Deus. Os seus sonhos nem sempre serão os sonhos de Deus. O seu querer muitas vezes não condiz com o querer de Deus. E tantas vezes nos revoltamos. A gente não entende os projetos, os sonhos de Deus na nossa vida. É a vontade de Deus que precisa acontecer, não a minha vontade. A minha vontade é passageira, é ilusória, é muitas vezes movidas pelas minhas paixões desordenadas, pelas minhas carências, pelas minhas frustrações. A vontade de Deus é capaz de dar sentido à minha vida. Quando eu rezo, quando eu me coloco diante de Deus, eu me submeto à sua vontade, e eu aceito isso. Não como uma criança mimada que reclama, mas aceito de verdade, porque eu sei que é o melhor a minha vida, e que Deus sempre tem o melhor para mim. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não só o pão material, está muito além disso. Aliás, um parênteses, talvez seria também uma forma de rezar, talvez não é, quando eu agradeço a Deus pelo alimento de cada dia. Pouca gente tem o costume de fazer isso, de rezar antes de comer, por exemplo. Fazer ao menos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, antes de a gente se alimentar. Às vezes, inclusive, a gente tem vergonha quando estamos em ambientes públicos. Nós temos vergonha de manifestar aquilo que cremos de verdade. Mas esse evangelho está falando do pão espiritual, da necessidade da nossa alma de se alimentar deste alimento que não passa, aquilo que é capaz de preencher o nosso coração. Quando rezamos, a gente pede para Deus para preencher o vazio do nosso coração. É o alimento espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, o quinto pedido, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus nos perdoa sempre quando existe um arrependimento honesto, sincero no nosso coração. Deus sempre se mostra pronto ao perdão. A gente que não perdoa, rezamos. Daqui a pouco a gente vai abrir os nossos braços e rezar exatamente isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que o coração está cheio de ódio, de rancor, de ressentimento, de amargura. Percebe? É da boca para fora, não existe verdade, não existe sinceridade, não existe entrega, porque a gente não consegue ir além, contemplar este grande mistério. É quase que uma obrigação do cristão, perdoar aqueles que nos ofendem. Perdão, minha gente, não é um esquecimento. Às vezes a gente entende errado e de forma distorcida aquilo que é perdoar. Eu não esqueço o mal que alguém fez à minha vida. Nem Deus esquece o mal que você faz a Ele. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é que Deus apaga tudo. Deus continua a lembrar as vezes que você o traiu, às vezes que você se traiu, às vezes que você traiu quem você amava e quem te ama. Mas Deus é capaz de perdoar, porque Ele não age como a gente age. Nós deveríamos buscá-lo, fazer dele a nossa inspiração, mas a gente é marcado por essas coisas tão pequenas que impedem com que o reino de Deus aconteça. Eu não esqueço a dor da decepção, não esqueço o mal que alguém fez à minha vida. Eu não perdoo porque eu sou bobinho, porque eu sou ingênuo. Não perdoo por conta disso. Eu perdoo porque a minha fé exige isso de mim. Olha, para um cristão, o perdão não é uma opção.
Não é a questão de escolher, eu quero ou não quero perdoar. Para um cristão, para alguém que reza, para alguém que busca Deus, o perdão é uma opção, uma condição, não é uma opção. É uma exigência evangélica, inclusive. Uma necessidade que a gente precisa ter de liberar o perdão. Perdoar não exige de você uma reaproximação, igual tinha antes. Não exige. Você igual que eu era antes. Se é alguém que soma a sua vida, um familiar, ok. Mas se é alguém que não contribui nada, às vezes deixar partir pode ser uma prova de amor também. O perdão acontece quando eu me liberto do ódio que existe dentro de mim, da mágoa do meu coração. É a ferida que foi cicatrizada, as marcas evidentes que ficam. A marca do pecado fica em nós, mas o perdão de Deus cicatriza. As cicatrizes estão no nosso corpo, na nossa alma. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, você lembra como que ela foi parar ali. Só que não dói mais, não machuca mais, porque eu consegui me libertar destes ressentimentos, dessas amarguras que eu tinha, porque eu entendi que eu sou cristão, e a minha fé exige isso de mim. Eu entendi que eu não posso viver como vivem os pagãos. Eu preciso aprender com o Senhor que me perdoa. É aquele caminho que eu faço, do arrependimento, do pedir perdão, da conversão sincera do meu coração. Por falar nisso, os caminhos mais fáceis que a gente tem de chegar ao reino de Deus é através dos sacramentos, sinais de salvação na vida da gente. A missa, a mais sublime das orações, a mais importante delas. Também o sacramento da penitência, quando pedimos perdão ao nosso Deus. E como eu percebo assim, o quanto que nós, cristãos católicos, a gente o banaliza. Alguns banalizam com aquelas ideias protestantes. Me confesso diretamente para Deus, não preciso disso e tudo mais. Outros banalizam usando de forma inadequada, sem uma devida preparação. Gente, assim, eu nunca falei sobre isso, eu acho. Não é só eu que penso assim, porque eu já partilhei isso com os padres e eles pensam a mesma coisa. É deprimente, por exemplo, sei lá, eu estou na entrada da igreja e chega alguém assim, padre, atende a minha confissão aqui rapidinho, como se fosse uma mágica, sabe, assim, como se você fosse lá, falasse o teu pecado, o padre estendesse a mão sobre a sua cabeça e está tudo resolvido, sem que houvesse um caminho de conversão, um exame de consciência, um parar, um rezar. As coisas de Deus não são rápido. A oração é aquela capacidade que a gente tem de sair das realidades temporais. No céu não tem tempo. No reino de Deus não haverá um relógio. Não é uma sucessão de dias, sabe? Que dia é hoje? Sei lá, 27, 28, 20, que dia é hoje, gente? 27 de julho. Hoje não é 27 de julho no céu. Então no céu não tem um passado, tampouco terá um futuro. O céu é um eterno presente, é o dia sem fim, é o dia que não tem ocaso, é aquele instante em que diante de Deus eu sou pleno, não me falta mais nada, eu estou plenamente saciado. Quando eu rezo, eu antecipo o céu, é a capacidade que eu tenho de sair desta realidade temporal e me colocar diante dele. São momentos, isso pode durar 5 minutos, mas é um momento, é o lugar que eu escolho para me colocar diante de Deus, e ali me torno íntimo dele. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O 6º pedido do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação. O mal nos rodeia. São Pedro, na sua carta, inclusive, diz isso. Olha, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Às vezes o pecado,
é apenas uma ocasião. O demônio nos tenta a todo momento. A gente nem precisa buscá-lo. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, seremos tentados. A palavra de Deus nos diz isso. Quer entrar ao serviço do Senhor, prepara a alma para a prova. Ela virá. Quando a gente quer fazer as coisas certas, seremos tentados a todo momento. Experimenta colocar metas espirituais na sua vida. Comece a dizer: eu quero firmar um compromisso de viver a missa dominical. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a missa dominical será a minha prioridade. Tudo vai acontecer para você não estar aqui. Vai chegar a visita, vai te acontecer alguma coisa, vai ter uma briga, tudo acontece para isso. Às vezes eu vejo muito isso, os jovens que vão casar, começam os preparativos para o casamento, uma batalha espiritual, começa a brigar por qualquer coisa, começa a aparecer um monte de coisa, por quê? É vontade de Deus que casem, e se é a vontade de Deus, o demônio vai tentar de todas as formas contra isso. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus acontecer, seremos tentados de todas as formas, e o mal, ele se apresenta na nossa vida, não com esta imagem que talvez a gente tenha na mente. O demônio não se apresenta assim, chifre, rabo, não é desta forma, pelo contrário, ele seduz, envolve, aparentemente é bonito. Humanamente falando, com sinceridade, o pecado é gostoso, é agradável, porque senão ninguém pecava. Se fosse algo, eu estou falando, pelo amor de Deus, tá? Porque tem gente que parece que não entende o que a gente fala. Humanamente falando, pelos nossos prazeres carnais, pelos nossos impulsos carnais, não dá uma satisfação, um prazer? Dá. Faz mal é para a alma. O demônio, ele se apresenta assim, ele seduz, ele vai nos envolvendo. É aquela tentação primeira de Adão e Eva, que tinham tudo, mas havia uma insaciedade do coração. Para eles não foi permitido experimentar do fruto do bem e do mal. A serpente se aproxima deles: por que vocês não podem comer? Não, porque Deus proibiu. É porque Ele proibiu: se vocês comerem, vocês serão como deuses. Olha que tentador, seduz. Vocês que são casados, e também quem não é, querem viver o propósito matrimonial, às vezes vocês não precisam nem ir atrás, o mal se apresenta, começa com uma mensagenzinha, despretensiosa, de nada: oi sumido, alguma coisa do tipo, sabe, nesse tom. Aí junta com a sua carência, junta com a sua falta de oração, pronto, prato cheio para o demônio agir na sua vida. Todas as condições para acontecer. A gente poderia ter cortado o mal quando podemos, mas aí foi crescendo. Gente, nós não somos tão fortes como pensamos, pelo contrário. É por isso que o Senhor nos pede vigilância: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa resistir às tentações, por isso que é um pedido do Pai Nosso: livra-nos do mal, livrai-nos do mal, dos males físicos, dos males espirituais que nos rodeiam. Se a gente entendesse essas coisas, a gente talvez estaríamos mais atentos aos sinais de Deus, seríamos mais sensíveis, só que só conseguimos isso através da oração. Quando eu falo rezar, eu já vou terminar, não estou dizendo que você precisa passar o dia rezando, sei lá, diante de uma imagem do altar, do sacrário. Que bom, tem gente que tem um dom de contemplação, sabe, a gente percebe assim, meu Deus, eu admiro demais, sabe, pessoas assim que conseguem passar horas rezando. Por exemplo, eu reconheço profundamente o bem que tem feito a igreja. Eu escuto a todo momento os testemunhos
de conversão, de pessoas voltando para a igreja. O rosário do Frei Gilson. Eu sei que tem muitos que rezam. Eu não consigo acordar 4 horas da manhã para rezar. Não consigo. Já tentei algumas vezes, mas o meu dia foi horrível, sabe, sono e tudo mais. Algumas pessoas conseguem e o dia transcorre melhor ainda. Mas a gente tem que ter um momento, o nosso momento, o lugar, aquele certo lugar onde nos encontramos com Deus. Cuidado, porque às vezes se tem uma tendência errada de uma vaidade de vida de oração. O que é isso? É quando eu me coloco numa atitude de superior, porque eu rezo isso, eu sou melhor do que você. Inclusive é uma tentação de muitas esposas, quererem que os seus maridos tenham a mesma intimidade, o mesmo tempo de oração que você tem. Cada um tem o seu momento com Deus. O importante é que a gente tenha este momento, que a gente faça destes momentos sublimes, momentos de encontro com o Senhor, para que a gente possa se livrar dessas tentações, livrar dos males que estão sobre a nossa vida. Precisamos praticar isso na nossa vida. Eu gostaria de passar para vocês um dever de casa. Não comece com planos mirabolantes. Não adianta, talvez você está escutando o padre falar, eu tenho que rezar mais, eu tenho que rezar isso. Comece a dar passos pequenos, mas passos importantes na sua vida. Tire 10 minutos do seu dia, só 10 minutinhos. Escolha o teu lugar, o silêncio do teu quarto, o cantinho da sua casa, diante de uma imagem. Acenda uma vela, traga a palavra de Deus à sua oração. O celular bem longe, distante de você. Você já tem as suas orações, tudo bem, reza o texto, vai à missa. Agora algo mais, eu estou falando de algo a mais. 10 minutinhos só. Toma um texto da Bíblia, pode ser o evangelho do dia, um salmo, sei lá. Leia aquele texto, 1 minutinho, depois daí, silencia, deixa Deus falar, fique uns 2 minutinhos caladinho, sem falar nada, fala, Senhor, que eu quero te ouvir, como essa palavra pode falar comigo, como que eu posso viver isso na minha vida, porque não é só eu ler aquilo que está escrito, me esforçar para colocar isso em prática, viver aquilo que eu estou falando. É como eu estou dizendo para vocês, a gente reza o Pai Nosso, mas eu preciso viver o Pai Nosso. Você talvez nunca parou para pensar sobre estes pedidos que a gente faz no Pai Nosso, porque a gente não o vive de verdade. A gente precisa viver a oração, aquilo que a nossa boca está falando. Tem esse momento com o Senhor. Depois de silenciar, fala com Ele. No começo vai soar estranho. É como se estivesse falando com um desconhecido, porque talvez ele é desconhecido a você mesmo. Porque você não tem intimidade ainda com ele. Mas vai falando. Fala como você está, Senhor. Hoje eu estou cansado. Ou eu estou triste. Mas Tu é minha força. Tu és capaz de mudar o meu dia, a minha vida. Eu também quero te apresentar essa situação aqui. Meu esposo, minha esposa, os meus filhos. Eu quero te apresentar essa enfermidade que aquela pessoa está vivendo. Abraão intercede. Não é sobre você também neste momento, é sobre os outros, aqueles que te pedem oração, aqueles que precisam da sua oração. 5, 10 minutinhos, mas que irão fazer a diferença na sua vida. Neste mundo de internet, de vídeos de internet, é um privilégio a gente ter esses momentos sublimes para nos colocarmos diante de Deus e rezar, para que a nossa vida tenha intimidade com Ele. Vamos viver isso, portanto, né? A gente vem à missa para isso, porque senão, entra por aqui e sai por aqui, pelo outro ouvido.